Já boa tarde, né? Passando um pouquinho do tempo. E vamos falar sobre os regimes, então, dos contraceptivos orais combinados, que é o que parece que hoje vem ganhando um espaço muito grande entre as pacientes e nós precisaríamos saber exatamente quais são as reais indicações e o porquê do advento de tantos regimes diferentes de uso das pílulas. Então, só lembrando que existem os regimes que propiciam sangramento mensal, são os regimes cíclicos. Aqui existe o 21/7, o mais tradicional, o primeiro regime de uso de uma pílula. Depois o 24/4, existe o 24+4, onde existe o placebo para ajudar na tomada dos comprimidos e não ter falha. E vem então os regimes alternativos. Esse é o regime estendido fixo tradicional, que é um regime que foi introduzido nos Estados Unidos em 2003, que consta de 84 comprimidos usados sem pausa, uma pausa de 7 dias e depois recomeça essa cartela grande de 84. Existem variações também dos regimes estendidos, fixos, onde ao invés de se ter a pausa pura com placebo, pode ter também menor dose de etinoestradiol. No Brasil tem uma formulação com 10 microgramas de etinoestradiol durante esse período de pausa. E os regimes contínuos, aqueles que não pressupõem pausas, então são aqueles regimes de uso 365/0, a mulher vai utilizando a pílula e vai fazer a pausa quando ela achar necessário. Não, o regime contínuo não é para fazer pausa, então essa é uma primeira característica do que se considera regime contínuo. E mais recentemente, os regimes estendidos, na literatura consta como o regime estendido de forma flexível, que na realidade ele tem uma proposta de utilizar a pílula por 120 dias e com uma pausa de 4 dias. Então, 124, tendo o primeiro momento 24 comprimidos obrigatórios para uso e depois ela pode então fazer a pausa assim que ela quiser, assim que ela tiver o seu planejamento de pausa. Então, a formulação ela já existe também em nosso país, denominado regime estendido flexível, e tem entrado também no mercado a proposta de chamar isso de regime estendido planejado, como aqui no Brasil também ocorre. Primeira pergunta, tem mesmo a mesma eficácia? Já deu para perceber aqui que quanto mais se usa um anticoncepcional, quanto menor a pausa, maior a chance de ela não ter o esquecimento, de não errar no seu uso, portanto a eficácia deve ser maior. Agora, o que seria nesse sentido? Lembrar que a pausa, ela existe, o máximo que dá para fazer numa pausa de um anticoncepcional com dose habitual são 7 dias. Então, mais do que 7 dias não dá. Quando a gente observa aqui essa citação, que é bastante antiga também, se observa que os níveis de FSH eles começam a se elevar assim que se faz a parada do uso de um anticoncepcional. Imagina aqui no regime de 21/7, na primeira parte aqui da figura, quando ele para de ser utilizado, os níveis de FSH, independente do recrutamento folicular, já começam a aumentar. Então esse FSH tem uma ascensão independente até do próprio folículo. Claro que quando vai ocorrendo o recrutamento, esses folículos estão atrésicos até a parada do uso do anticoncepcional, começa então a haver o recrutamento folicular e aí aumenta mais ainda um nível de FSH. E vejo que esse FSH ele vai chegar e até ultrapassar o limiar, que seria já para começar a seleção do próprio folículo dominante. O que é interrompido assim que se inicia o outro anticoncepcional. Então, esses 7 dias dá tempo até para ter uma ascensão dos níveis de FSH, até para começar a pensar na seleção desse folículo. Porém, ele para e volta para o patamar inicial, para a sua atresia, assim que se reinicia o uso de um anticoncepcional. E veja o que aconteceria se não houvesse a pausa, respeitado a pausa. Então, ela continua fazendo a pausa, não inicia novo contraceptivo. Nesses dois contraceptivos esquecidos, que é o mais comum da mulher errar a sua forma de utilização, na reentrada, na retomada do anticoncepcional, seguramente esse
essa seleção folicular ela vai ser mais evidente, com isso a falha, teoricamente, ela aumenta. Então, podendo, já nesse momento, já começar até a haver a dominância folicular. Então, esse é um motivo típico de falha. Pensando nisso, é claro que é bem interessante se encurtar essa pausa. Quanto mais curta, menor a chance de ter essa dominância, porque você colocaria, então, limite nesse momento em que a seleção já pode ocorrer a partir dos níveis de limiar do FSH, que ultrapassa o limiar. Então, é claro que dá para observar a supressão folicular também com métodos objetivos, aqui com ultrassom e dosagens hormonais, dá para fazer, por exemplo, a atividade ovariana residual, que fica, mesmo uma mulher tomando anticoncepcional, ela tem ainda o ovário trabalhando, e ele trabalha menos quanto menor é a pausa. Então, a ideia é não deixar o ovário continuar o seu trabalho. Então, a supressão folicular ela é maior quanto menor o intervalo dos anticoncepcionais utilizados, como aqui colocado nessa publicação. E, do ponto de vista prático, o que dá para se observar desse estudo que já foi citado aqui, acredito que 2 ou 3 vezes, que é o estudo INAS. É um estudo de eficácia em vida real. Então, aqui tem um ponto importante, que não é aquele estudo que ele é realizado com as mulheres que já são orientadas e muito bem orientadas para o uso de uma pílula. Então, elas usam como se fosse no seu dia a dia, são então analisados esses dados de eficácia na vida como ela é. E a gente observa aqui a tábua de sobrevida, ela começa com o tempo, vai passando o tempo, as mulheres começam não grávidas, está lá em cima 1, e depois vai perdendo a eficácia, elas vão engravidando com o tempo. E aqui não está falando de mulheres que engravidaram porque quiseram, saíram do estudo, não. Porque engravidaram sem querer. Então são gestações todas não planejadas, por falha de anticoncepcional ou por falha da usuária. Pílulas com etilneestradiol e drospirenona no regime 24/4 tem falha muito menor do que, por exemplo, uma pílula de etilneestradiol e norethisterona 21/7. Então, é aqui a comparação entre o vermelho e a curva em verde. Então, o que muda aqui? Muda o regime. Mas quando eu olho para o regime, tem lá um regime de norethisterona e etilneestradiol 24/4 também, o amarelo. Então, por quê? Então, não é só o regime que é importante. O regime, ele é importante. 24/4 parece falhar menos. Agora, progestagênio com maior vida média também é importante. Aqui a comparação ela é clássica. A drospirenona tem uma vida média maior, tem 33 horas de vida média, do que a norethisterona, que tem 11 horas de vida média. Então, além de ter uma pausa curta, o progestagênio, além de possibilitar menor escape das suas propriedades bioquímicas, então ele também se associa a essa questão da pausa de uma maneira mais eficaz. Então, o que se preconiza hoje? Que quanto menor a pausa, maior eficácia. E maior eficácia ainda se for utilizado nos regimes que sejam com pausa não tradicional, progestagênios de vida média maior. Então, isso é uma constatação. Ninguém colocou a drospirenona no regime contínuo à toa, que sabe que existe também essa propriedade que está relacionada à sua maior eficácia. No entanto, não existem estudos objetivos a respeito disso. Não tem nenhum estudo que comparou regime contínuo, nós estamos falando de contínuo estendido, aqui nós estamos falando de regimes cíclicos, não tem nenhum estudo direto falando que regime contínuo ou regime estendido ele seja mais eficaz que regime cíclico. Então, essa é uma pedra no sapato que existe ainda na literatura. Muitas entidades regulatórias, a própria Anvisa, quando ela considera a regulamentação de novos anticoncepcionais em regimes não tradicionais, eles querem dados de eficácia, e eficácia comparativa com o regime cíclico. Nem todos têm, alguns têm, e eu vou mostrar para vocês aqui algumas citações. E a segunda parte, o que
ocorre, né? Regime estendido ou contínuo, eles melhoram os sintomas relacionados ao sangramento, porque tem um grande apelo desses regimes para mulheres que querem ter alívio da sintomatologia. Até cólica, outras querem melhorar a síndrome pré-menstrual. As mulheres têm diferentes razões para utilizar o anticoncepcional de maneira contínua ou estendida, além da diminuição do sangramento. Muitas falam em sintomas, então querem melhorar os sintomas. E poderiam ser usados só por escolha ou por conveniência. Então a mulher ela não sente absolutamente nada, mas ela quer usar um regime estendido ou contínuo. Será que isso é válido? Parece que é válido. A literatura ela é extensa nesse sentido e que a conveniência parece ser o que mais indica a pílula em regime contínuo ou estendido. Mas os sintomas também, em sintomas indesejáveis, também estão colocados aqui como boa parte do motivo de escolha desses anticoncepcionais. Essa é uma citação clássica aqui da Patrícia Sulak, que ela mostrava que os sintomas menstruais relacionados, eles podem ocorrer não só no período de pausa, no intervalo livre de hormônio, mas também durante todo o tempo de uso de um anticoncepcional. Porém, nesse intervalo livre, ele é maior. Então, quando se fala, é claro que cólica, 70% das mulheres que usam anticoncepcional, segundo essa casuística, tinham cólica no período de pausa, regime 21/7 com pausa tradicional. Enquanto que, durante o número de pílulas ativas, 20% das mulheres tinham alguma referência cólica. Mas o anticoncepcional tem um benefício não contraceptivo que é clássico, melhorar a cólica. Não é para todas as mulheres. Então, algumas ainda reportam que no período de pausa tem esses sintomas. Mesma coisa em relação a cefaleia, edema, inchaço e todos esses sintomas que estão listados aqui. Portanto, para essas mulheres, reduzir a pausa seria uma boa. Abolir a pausa foi o que a Patrícia Sulak propôs no ano 2000 e fez algumas publicações já com as pílulas contínuas. Porque elas queriam ter menor sangramento. Então o sangramento está junto com questões relacionadas aos sintomas. Então tem a questão higiênica também, esse aqui é um estudo austríaco, em que as mulheres falavam isso, 44%, 67% acreditavam que poderia ter hábitos de higiene melhor, caso não tivessem tanto sangramento mensal, melhor da qualidade de vida, menor perda sanguínea e sintomas menstruais menos intensos. Então esse também é uma base que norteia o uso da contracepção em regime contínuo estendido. O mecanismo de sangramento endometrial ele pressupõe o aumento de substâncias inflamatórias no endométrio, então a queda da progesterona, seja ela num ciclo natural, quando ocorre a falência do corpo lúteo, aumenta a produção de matriz metaloproteinase, aumenta a produção de marcadores inflamatórios que levam, por exemplo, à dor e levam à instabilidade vascular. Esse é o sangramento. Agora, num ciclo de um anticoncepcional isso ocorre? Ocorre também, porque nós fazemos uma supressão abrupta dos níveis hormonais. Então, o sangramento de privação, uma privação dos hormônios, onde existe, o endométrio interpreta também como uma queda da progesterona e induz o aparecimento de substâncias inflamatórias. Isso justifica bem a cólica, mas e os sintomas emocionais? Será que o sintoma emocional também pode vir do próprio sangramento? Existem evidências, sim, de que a produção desses marcadores inflamatórios endometriais poderiam, num primeiro momento, já reduzir beta-endorfinas cerebrais. Então a mulher começaria já a ter sintomas emocionais a partir desses hormônios e da inflamação endometrial. Outra questão bastante interessante é em relação ao aumento da recaptação de serotonina induzida pelos marcadores. Então, toda vez que aumenta esses marcadores inflamatórios, aumenta também a recaptação de serotonina. Serotonina boa é a serotonina que fica na fenda sináptica, não é que fica sendo recaptada. Então, as mulheres têm também sintomas emocionais devido a esse pormenor que é a inflamação endometrial. Com isso, vale a pena tirar esse intervalo? Valeria a pena, são as bases teóricas. Na prática, então, esse intervalo livre ele não seria necessário porque poderia aumentar a produção de marcadores inflamatórios, aumentaria a dor e sangramento, reativa sintoma
menstrual. Para alguns autores, isso pode ser até menos eficiente na prevenção da endometriose. Nós usamos regime contínuo e comparamos com o regime cíclico, com a drospirenona e o próprio etinol, na dose de 30 microgramas, e observamos nessa publicação aqui, que já é antiga, já de 2010, que houve uma melhora significativa para o grupo contínuo, não ao grupo com pausa. Nós estamos querendo dizer que piorou no grupo com pausa. No grupo contínuo melhora mais a dismenorreia, melhora mais a enxaqueca, melhora mais a náusea, melhora mais a acne, o edema, mastalgia, irritabilidade, dor na mama e aumento do apetite. Então, existe significância para tudo isso quando se faz o regime de forma contínua. Então, isso aqui é um trabalho de 6 meses de uso contínuo de um anticoncepcional. Quando se faz o regime flexível, aquele que você pode ter uma pausa programada entre o uso, que é um uso continuado, a mulher escolhe quando vai fazer a sua pausa, e essa pausa preconizada é de 4 dias, há também uma melhora importante de sintomas menstruais relacionados. Essa aqui é uma outra publicação do ano passado, no qual nós utilizamos o etinilestradiol 20 microgramas com a drospirenona em regime, que é o regime estendido, com possibilidade de fazer a sua pausa, que é o regime flexível ou o regime planejado, e que foi comparado ao regime tradicional 24/4 da mesma formulação. E é uma boa formulação para sintomas, tanto que o etinilestradiol e a drospirenona 24/4 ela tem estudos consistentes para síndrome disfórica pré-menstrual, quer dizer, já é algo acima do que a gente estava avaliando aqui. Então, todos esses sintomas acabam melhorando também com as menores doses em regime contínuo e estendido também. E para atingir a menorreia, porque muitas vezes a dúvida que se tem é exatamente essa. Eu vou dar regime contínuo, vou dar estendido, ela vai ficar em amenorreia. Quanto que ela fica em amenorreia? É fácil ficar em amenorreia? Quer dizer, depende das taxas que a gente vai mostrar para vocês. Os padrões de sangramento, eu vou mostrar aqui, com a associação etinilestradiol 30 microgramas e o gestodeno 75, depois de 6 ciclos vai atingir mais ou menos 80%. É isso que a gente conseguiu. Mas vocês observam que essa barra em amarelo, que é o sangramento ausente, ele vai diminuindo nos 3 primeiros ciclos. Então tem bastante escape no início do uso contínuo. E depois ele vai estabilizando e passa a ter esse final aqui ao 6º ciclo de tratamento, sem pausa, que atinge 80% das mulheres. Esse é um padrão habitual, muito observado na literatura. Aquilo é com o gestodeno. Aqui já com a drospirenona, aquele mesmo estudo que foi dos sintomas, o regime contínuo teve 62% de mulheres em amenorreia depois do 6º ciclo. Vocês observam aqui, entre o 3º e o 4º ciclo, quando ela vai estendendo esse uso, tem uma maior chance de ter sangramento. Vocês veem que tem uma baixada na curva lá. O regime cíclico, claro que mantém níveis menores de amenorreia, embora possa ocorrer mesmo quando se faz essa pausa. E o manejo do sangramento irregular persistente, isso é um problema? Então nós sabemos que 80%, 60% a 80% pode ficar em amenorreia depois de um certo tempo, depois de 6 ciclos de tratamento. Mas muitas delas têm sangramentos irregulares. E o que se faz há muito tempo é se propor uma pausa de 3 ou de 4 dias para controlar esse sangramento. Isso não é uma proposta empírica, é algo que foi colocado, foi feito pela Patrícia Sulak, no qual, diante de mulheres que vinham tendo sangramento persistente durante o uso de anticoncepção contínua, ela propôs uma pausa de 3 dias e comparou com o grupo que ela não fez essa pausa de 3 dias. O que acontece quando faz a pausa de 3 dias? Veja que existe um aumento no fluxo de sangramento nos primeiros dias, quando ocorre a pausa, porém, isso vai diminuindo e ela tende a regularizar esse ciclo. Você transforma um sangramento imprevisível num sangramento previsível, mas que depois vai se tornar mais propenso a ter menor fluxo e até cessar esse sangramento. E atinge mais a amenorreia com o tempo. Isso é o objetivo de fazer
esse manejo. Isso propiciou também o próprio ciclo de regime flexível, que está aqui. A primeira publicação, que foi uma comparação entre o regime convencional, aqui são mais de 1.000 mulheres, regime convencional 24/4, o regime estendido fixo, aqueles 120 dias parando 4, e o regime estendido com o planejamento da pausa ou a coflexibilidade, chame ele da maneira como quiser. E vocês observam que o número de dias de sangramento e de spotting é menor quando você consegue fazer a mulher controlar o seu próprio sangramento com essa pausa de 4 dias. Isso é bastante interessante porque surgem alternativas que são alternativas de orientação. Essa orientação, quando a gente observa para cá, parece ser muito difícil. O que eu precisaria para orientar? Essa mulher vai te ligar bastante. Então, hoje surgem, no Brasil surgem os aplicativos, então, na linha de orientação, que ela possa fazer, então, a flexibilização ou o planejamento do seu ciclo de acordo com as suas necessidades. Então, só para terminar, problema do sangramento no regime estendido contínuo, precisa saber manejar. E esse manejo, ele é dependente das orientações aleatórias, que nem todas as mulheres ficam em amenorreia, e que o sangramento, se ele for um sangramento que incomode, dá para fazer uma pequena pausa de 4 dias, isso já é suficiente para transformar esse sangramento em maior taxa depois de sucesso. Cada vez mais ela vai tendendo a ter menos sangramento. Muito obrigado pela atenção.